Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós já estamos na segunda parte, capítulo 31, intitulado Dissertações Espíritas. E hoje nós vamos estudar mais uma dissertação. É o Espírito São Luís, não é isso, Carlinha? Nós vamos ver os comentários de Kardec sobre a dissertação de Santo Agostinho da semana passada. Tá nosso ótimo. último estudo. Muito bem, então vamos ouvir Kardec. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso querido amigo Tarcísio. Vamos orar, Tarcísio? Pai Celestial, Mãe Santíssima, queridos irmãos de luz aqui presente, responsável por esse estudo, queremos agradecer por mais essa oportunidade, que possamos, Senhor, assimilar todos os ensinamentos aqui ministrados, para que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, para o nosso entendimento, para o nosso melhoramento moral, também daqueles que estão ao nosso redor, possamos, através dos nossos atos, mostrar que estamos melhorando, que estamos tentando melhorar aqueles que nos rodeiam. Obrigado pelas oportunidades que estamos tendo, pelas bênçãos de estar aqui presente. E assim, Senhor, só temos a agradecer por tudo que temos recebido. Fica conosco, hoje e sempre, assim sempre. Vamos lá, Carlinha? Então, nós iniciamos as dissertações sobre as sociedades espíritas. E o Kardec falou que os estudos eram feitos na sociedade ou vindo de outros lugares, né? E falou para fazer a prece que predispõe ao recolhimento. E hoje nós vamos ver os comentários do Kardec sobre a dissertação assinada por Santo Agostinho. Solicitado a ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é infinitamente grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não creais que basta pronunciardes algumas palavras para que os espíritos maus se afastem. Guardai-vos, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais que se recitam por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Está principalmente na unanimidade da intenção, porque aquele que não se lhe associe de coração não será beneficiado, nem poderá beneficiar os outros. Redigi-a, pois, vós mesmos, e submetei-a a mim, se quiserdes, eu vos ajudarei. Porque o que acontece? Tudo era muito novo. Esse contato com o mundo espiritual, agora de forma mais ostensiva, era novo. Então tinha uma fórmula inicial, né, que Kardec organizou antes de conversar com os espíritos, tinha a evocação. Então, em nome de Deus Todo-Poderoso, se for da vontade de Deus, que o espírito fulano de tal possa aqui se comunicar. Então isso era uma fórmula, né? Era havia um texto pronto. Por isso que ele diz: solicitado a ditar uma fórmula de invocação, Santo Agostinho respondeu. Kardec tinha essa fórmula. Ele fez o texto, né, antes de começar. E aí o senhor Santo Agostinho veio responder, porque nós sabemos, é a mesma coisa, por exemplo, faz a prece de Cárita. A prece de Cárita é bonita? É, mas se o meu pensamento, o meu sentimento não tiver com as letras, são letras mortas. E palavras vazias. Palavras vazias, porque em verdade, gente, o cachorro late, o gato mia, o pintinho pia. Então todos os animais, eles verbalizam. Eles têm uma forma de se comunicar, mas isso é algo material. Então eu não posso me comunicar com o Pai de forma material. Entende o que eu estou querendo falar? Não é essa forma que a gente se comunica com o Pai. Então eu peguei alguns animais para a gente entender que essas comunicações, elas são materiais. E os animais também o fazem. Então eu estou aqui me comunicando com vocês, mas eu poderia apenas estar fazendo barulho. E minha palavra não está envolvida de sentimento, de lógica, de vivência.
Então seriam só palavras que deixam a gente um pouco cansada, meio injuriado, né? Meio sem entender muito bem, porque é um conjunto de palavras, uma junção de palavras. Então, quando você, mesmo entre nós, quando você pega, vamos pegar um professor. Quando você pega um professor, nível acadêmico, que conhece a matéria e que gosta de pessoas, ele tem uma didática própria e é quase impossível o aluno não aprender, né? O docente sabe fazer, né? Mas é dele, isso é natural, ele não sabe nem ensinar. Então ele tem tanto domínio da matéria, ele conhece isso e ele ama pessoas, ele adora compartilhar, que ele faz isso, a pessoa não precisa nem talvez estudar depois, porque aquilo ele consegue, grava e consegue absorver. Então isso é... Agora pega aquele professor que não domina muito a matéria, que precisa do dinheiro, né, mesmo que seja pouco, e que muitas vezes ele decora algumas falas e vai para dentro da sala. E como ele não tem domínio, ele inclusive constrói uma barreira para justamente o aluno não perguntar muito. Então ele faz quase sempre aquela linha mais dura, mais rígida, mas toda vez que você se sente acuado, o animal, o que ele faz? Ele ataca. Tá vendo como é uma coisa primitiva? Então ele entra na posição do ataque. Então ele vai cobrar, ele vai ameaçar, ele vai colocar um tom de voz para justamente inibir, intimidar. Então, falando de uma forma bem próxima. Agora imagina a minha ligação com o Pai nesse processo de oração. Então, como é que eu posso falar o nome Deus Pai se momentos antes eu estava chamando palavrão ou xingando alguém ou falando mal de alguém? Não tem como. Então é isso que a gente tem que entender. Não são várias palavras. Não é isso. É realmente o sentimento. Eu posso dizer uma palavra na minha oração, mas ela está carregada de tanta emoção que foi o suficiente. E muitas vezes, normalmente quando a gente ora mesmo, a gente nem diz palavra. A gente só se fecha e ali fica. No nosso mundo íntimo, quieta. Porque chega um momento que a gente cansa das palavras. A gente sente uma necessidade de conversar com o Pai, mas num silêncio, só você e ele. E às vezes dá vontade de colocar assim, a cabeça ainda assim no colo, se eu posso falar, e ficar ali quieta. Então é esse o cuidado que Santo Agostinho está dizendo. Kardec, não é a fórmula, não é as palavras, é o quê? Sentimento. Por isso que ele diz: não há fórmula absoluta. Deus é infinitamente grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Imagina Deus... Kardec não fez a oração correta, então não vou ouvi-lo. Imagina. Ora, não creais que basta pronunciar de algumas palavras para que os espíritos maus se afastem. Mas é essa crença que nós temos dentro do centro espírita. É essa crença que nós temos quando fazemos o evangelho no lar. Eu faço o evangelho, nós fazemos o evangelho todos os domingos. Às 20 horas nós abrimos, fazemos em casa e abrimos para que outros irmãos possam participar através do canal do EOS. Aí eu termino o evangelho, aí eu vou brigar com a minha irmã, vou brigar com os cachorros, vou olhar na internet, vou ficar brigando pela internet, criticando A, criticando B, criticando C. No dia seguinte, minha conduta é totalmente amoral. Então, ou seja, tem como o meu evangelho de domingo espantar os maus espíritos? Se a minha conduta os atrai? Se eu sou um deles? Entende? Então, nós não podemos cair e transformar isso em um ritual, que a gente substituiu o banho de sal, né, de sal grosso, por fazer o evangelho. Achando que está tudo não para limpar o ambiente. Gente, vamos evoluir. Vamos pensar diferente. Acho que já é hora, nós já temos material para isso, né? Entender que o movimento de tudo é a minha conduta moral, o meu sentimento. Então é a conduta mediante junto com os sentimentos. Aí isso sim afasta, né? Guardai-vos, sobretudo, de vos servir de uma dessas fórmulas banais que se recitam por desencargo de consciência. Guardai-vos, sobretudo, de vos servir de uma dessas fórmulas banais.
Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Está principalmente na unanimidade da intenção, porque aquele que não se lhe associe de coração não será beneficiado, nem poderá beneficiar os outros. Redigia, pois, vós mesmo e submetei-a a mim, se quiserdes, eu vos ajudarei. Ele disse assim, tu pode até redigir, eu vou estar aqui, vou lhe dizer, tá legal, mas saiba que isso não é uma fórmula, não é físico, não é química, não. É sentimento, é intenção, são valores realmente, tá bom? Que é uma forma da gente... E quando a gente diz assim, afastar os maus espíritos, né? A gente diz, tem que afastar os maus espíritos. Para eu me afastar de um mau espírito, eu preciso mudar a sintonia. Porque não é uma questão de estar perto ou de estar longe, é uma questão de sintonia. Então, afastar é mudar de sintonia. Ok? Tem uma nota, né, Carlinha? Nota. A seguinte fórmula de invocação geral foi redigida com o concurso do Espírito de Santo Agostinho, que a completou em vários pontos. Primeira fórmula. Deus onipotente, nós te rogamos que nos envies espíritos bons para nos assistirem e que afastes os que nos possam induzir em erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Segunda, afasta igualmente os espíritos malfazejos capazes de lançar a desunião entre nós, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se aqui, em teu nome, Senhor, nós os adjuramos a que se retirem. Olha só que coisa, olha só aqui, olha. E é Santo Agostinho. Afasta igualmente os espíritos malfazejos, capazes de lançar a desunião entre nós, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. E isso em grupo mediúnico é muito comum, principalmente os médiuns. Um médium já começa a ter raiva do outro médium, porque o outro médium deu 2, 3 comunicações. O outro médium já começa a achar que o dialogador está dando mais atenção para esse médium do que para ele. Gente, isso é comum. Eu estou falando por experiência própria. Então, nós ainda sentimos inveja e ciúmes? Sentimos. Então, esse trem está dentro da gente. Então, eles estimulam isso. E a coisa é muito sutil. É muito sutil. E como a gente passa por isso em reunião mediúnica? Chega, a gente cansa. Isso nem dentro de casa, né? Tem dentro de casa, com irmã. E eles estão ali para estimular isso, né? Mais uma, né, Carliana? Espíritos bons que presidis aos nossos trabalhos, tende a bondade de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que em nós se apague todo o sentimento pessoal ante o propósito do bem de todos. Pedimos particularmente a... nosso protetor especial se digne a nos trazer hoje o seu concurso. Então, olha só, espíritos bons que presidis aos nossos trabalhos, tende a bondade de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Lindo, lindo. Como é bom, né? O finalzinho do Livro dos Médiuns está assim, muitas lições, né? Assim, muito, muito bom, muito bom. Foi bom? Foi. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas se o meu pensamento, o meu sentimento não tiver com as letras, são letras mortas, palavras vazias. Então eu não posso me comunicar com o Pai de forma material. Não são várias palavras, não é isso. É realmente o sentimento. Eu posso dizer uma palavra na minha oração, mas ela está carregada de tanta emoção que foi o suficiente. E muitas vezes, normalmente quando a gente ora mesmo, a gente nem diz palavra. A gente só se fecha e ali fica. No nosso mundo íntimo, quieto. Porque chega um momento que a gente cansa das palavras. A gente sente uma necessidade de conversar com o Pai, mas num silêncio. Só você e Ele. Vamos pensar diferente. Acho que já é hora, acho que nós já temos material para isso, né? Entender que o movimento de tudo é a minha conduta moral, o meu sentimento. Então é a conduta mediante junto com o sentimento. Aí isso sim, não é físico, não é química, não. É sentimento, é intenção, são valores realmente, tá bom? Afastar os maus espíritos, né? Diz, tem que afastar os maus espíritos. Para eu me afastar de um mau espírito, eu preciso mudar a sintonia. Porque não é uma questão de estar perto ou de estar longe, é uma questão de sintonia. Então, afastar é mudar de sintonia. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, onde nós iremos ler as dissertações espíritas de São Luís. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.